Bom, vou ensinar pra vocês aqui hoje uma técnica de abordagem, tá? Uma técnica boa de abordagem é aquela que você chega com distância, tá? Você não chega já perto, bom dia, boa tarde, boa noite, já chega invadindo o espaço de segurança do cliente, não. Bom dia, boa tarde, trabalho com método de segurança e confiança. Depois dessas palavras, a pessoa já vai sentir mais método de segurança, tá? Vou mostrar pra vocês na teoria como é que funciona. Diz quem dorme sonha, quem vive realiza. É um trabalhador aprendendo a confiar e cuidar da segurança de outro, tá? São palavras essenciais que sente o cliente confortável, tá? Porque ninguém sai de casa na intenção de comprar paçoca no farol, não. Ninguém sai de casa na intenção de comprar capa de chuva, de comprar bijuteria, de comprar suco natural. Ninguém sai, mas sim é o jeito que você se expressa. A gentileza gera gentileza, tá? Esse é a chave de tudo. Vamos embora? Diz quem dorme sonha, quem vive realiza.